Bom dia, bom dia, bom dia, trader atleta, como é que você tá? Tudo bem? Vamos lá, vamos começar esse projeto aqui. Vamos para a tela. Vamos lá, vamos lá. Então hoje a primeira ideia, né, inicialmente é começar aqui a explicar, ensinar um pouquinho do que eu tenho estudado nesse ano, do que eu tenho feito, né? E aí primeira oportunidade aqui eu achei muito legal. Hoje é o primeiro dia e eu tô ansioso para fazer isso aqui. Eu estou aqui pensando, pô, o que fazer, como fazer, qual que é o melhor caminho, por onde seguir. E aí vai, a gente fica aqui pensando, né, pô, como fazer a melhor forma, para onde seguir e tentando entregar o melhor sempre, né? Essa questão de, pô, querer ajudar, querer ser professor e, e de fato entregar sempre o melhor. Mas a ideia aqui é que seja o meu diário de trade, então eu estou iniciando, né, um ano, eu acho que é muito pouco para falar que eu já sei alguma coisa no trade, para falar que eu já sei ensinar alguma coisa. Mas o que eu vou fazer aqui é compartilhar com vocês o meu dia a dia, o que eu faço, como eu estou fazendo, o que eu já achei muito legal hoje. Eu comecei aqui e já percebi que eu melhorei, porque eu fiz algumas pesquisas antes de gravar aqui, antes de começar. E só porque eu estaria com vocês aqui. Então, eu tive que preparar alguma coisa antes. Então, isso é muito legal. E eu gostei já do formato aqui que eu estou iniciando isso. Então, vamos lá. Sem mais delongas, né? O que eu começo a fazer? Então, a ideia é que se você gostou, se fizer sentido para você, estiver aprendendo alguma coisa, vai deixando seu comentário aí. Vamos junto crescer nisso aqui. E a ideia, de fato, é fazer isso acontecer. Bom, deixa eu encerrar aqui. Ah, beleza. Não está recebendo o suficiente, dando um problema aqui no YouTube. Beleza. Vou fechar isso aqui, porque aí consome menos internet. E aí a gente consegue transmitir ao vivo aí em tempo real. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, passar minha tela para cá. Bom, olha só. Deixa eu abrir as notícias aqui. Bababá, bababau. Bom, então nós temos notícias aqui hoje. Ó. Nosso dia tá bem tranquilo de notícia, né? Basicamente não tem notícias, nós temos aí só esses comunicados do Fed Boy aí, os Fed Boys vão falar hoje. Já tivemos aí o Boletim Focus, que já deve ter saído, mas eu não tenho ele aqui ainda os dados. Deixa eu ver se já saiu os dados aqui. Ó, Boletim Focus já saiu os dados. Então nós temos aí IPCA, né? Deixa eu pegar aqui o Boletim Focus, que aí fica legal. Boletim Focus. Que aí você consegue ver o que eu tô lendo aqui. Você tem um PDF aqui, ó. Talvez você nunca viu esse dado, mas a gente tem um dado aí, olha só. Esse é o dado do Brasil, né? Então, nós tivemos aí um IPCA, né, para 2025 menor, né, aqui, como indica, né, a setinha vermelha aqui é o IPCA menor. Tivemos aí um PIB, né, para 2025 um pouco aumentou aqui, na verdade, né? Então, um câmbio negativo. Aqui tivemos a Selic igual, não se manteve, né? Permaneceu a mesma coisa. E esse dado aqui, ó, vem um dado de 2025, 2026, 27 e 28. Então, aqui, basicamente, não vai influenciar muita coisa para a gente aí, é muito pouco, né? Essa variação. Então, ok.
aqui nós temos, eu gosto de olhar tanto esse site de notícias, que é o Trade Economics. Então eu gosto de olhar aqui nele, porque eu aprendi numa mentoria que eu fiz que ele é bem legal, então dá aqui algumas notícias, né? Por 9 horas aí vai ter uma notícia no Brasil aqui, mas não é tão relevante. E o que é mais relevante hoje são esses discursos aqui. Olha só, o que eu já pesquisei aqui que fez sentido para mim hoje, né? Só de ter olhado para isso aqui me fez melhorar, que é o seguinte, olha só. Se você der uma pesquisada aqui, eu joguei no meu amigo GPT e perguntei o seguinte para ele, olha só. Hoje vai ter essas notícias, certo? Então, qual o nível de importância desses Fed Boys para movimentar o mercado com suas falas? Por quê? Se o Haddad fala, movimenta o mercado. Se o Lula fala alguma merda, movimenta o mercado. Se o Trump faz um tweet, movimenta o mercado. E aí, nós temos aqui, ó, o Rafael Bostic, né, que é o Fed de Atlanta. E olha só, a importância dele é média. Nós temos isso aqui. Por que é média, né? Se ele tem voto no FONC lá, ele não é votante em 2025, mas já foi votante em ciclos anteriores, então o cara é respeitado. Ele tem uma tendência dovish, né, que é moderada, o histórico dele defende os juros mais baixos, e ele basicamente aí, as notícias que ele fala, a fala dele, né, movimenta o mercado moderadamente, especialmente se ele divergir. Então se ele vier com uma fala hoje que vai divergir do consenso de inflação e crescimento, então a reação esperada pode ser mexer a curva de juros DI, os treasuries, né, americanos, são os títulos americanos, e o dólar. Se for muito agressivo, né, basicamente acontece isso, mas não é o esperado aí pelo que ele fala nos últimos tempos. O Philip Jefferson, cara, esse aqui é o vice-presidente do Fed, então ele tem uma importância alta. Se ele tem uma importância alta, ele de fato, né, pode movimentar o mercado com a sua fala. Então é importante às 9h45 ficar alerta aqui nas principais notícias, né, nas manchetes que vão saindo em tempo real, para entender o que esse cara está falando. Se possível, até acompanhar aí ao vivo, né? Então, ele geralmente, a tendência também dele é moderada. Como vice-presidente, ele tem um peso, né, institucional, e ele geralmente movimenta o mercado com mais força, principalmente se ele falar da política futura, inflação ou mudança aí no bias. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, a reação esperada é uma forte sensibilidade nos mercados de curva de juros, do índice do dólar DX e ações no S&P 500, Nasdaq. Então, para quem opera aí Forex, né, Nasdaq, a gente tem aí basicamente um movimento que acontece com a fala do Philip aqui. Então, é importante observar. E o John Williams, que é o Fed de Nova York, então a importância dele é muito alta, tá? Ele é um volante permanente aí, tem voto no FONC, então é importante acompanhar. E a tendência é considerado centrista, com forte peso técnico. Então o cargo dele só presidente do Fed de Nova York, tá? Só isso, ele é só presidente do Fed. E o segundo mais importante do Fed depois do Powell. Olha só, tem o Powell, que é o pica das galáxias, né? O cara que tem muita importância. E tem o presidente aí, tem o John, que é o segundo mais importante. Então, se ele fala alguma coisa, pode ser que dê uma volatilidade mais alta, tanto no dólar quanto no índice. Os índices globais, né, Nasdaq, S&P, tudo isso pode movimentar, dependendo do que ele venha falar. Então, é importante observar isso. E outra, Bruno, não quero observar isso. Então fica de fora, não faz nada e vamos ver o que acontece com as falas deles aí. Bom, então basicamente é isso aqui que vai acontecer, né, com essas notícias aqui. Então vai ser assim que nós vamos começar. Primeira coisa, olhando a macroeconomia, o que aconteceu, o que tem de agenda, o que vai acontecer. Eu tenho aqui um sistema que eu recebo notícias e dentro dele aqui, basicamente, as principais manchetes do dia de hoje, né? Tem a gripe aviária aí, que já está embargando a venda de frango no Brasil, então isso é muito importante observar. Se você opera ações, pode ter certeza que as empresas frigoríficos, né, e que trabalham especificamente com aves, com frango, deve ter as suas ações mais baixas, isso aí é muito importante. Olha só, uma manchete da Globo, né? Dívida de brasileiros volta a subir e já corrói 27% da renda. Olha isso. Dívida do brasileiro corrói 27%. Deixa eu
pegar isso aqui, fazer um negócio aqui. Deixa eu jogar essa notícia para cá, para vocês observarem comigo. Nova. Deixa eu ver se dá certo fazer isso. Babá. Então, olha só. Essas aqui são as notícias que nós temos aí agora, né? As manchetes que nós tivemos aí. Então, tem como aumentar. Nós temos aí essas manchetes importantes para o dia de hoje. A gripe aviária já embarga a venda de frango, como eu acabei de dizer. Dívidas brasileiras voltam a subir e já corre 27% da renda. Tá aí, né? É triste, mas é isso. E aí, essas aqui, ó. Olha só, são as notícias que nós temos aí para hoje. Basicamente, isso aqui é o que sairia de dados, né, os indicadores aí. E esses eventos aqui, isso aqui é importante porque, olha só, a 9h30, né, tem os diretores do BC, eles estão participando de reuniões com economistas. Isso aqui é no Brasil. Essas notícias aqui, né, importantes, como eu já expliquei lá, o discurso dos Fed Boys. E o Galípolo também às 10 horas, né, ele vai ter uma palestra aí em conferência do Goldman Sachs. Então isso aqui pode impactar ou não aqui dentro, né, internamente. Isso é muito importante olhar. Por quê? A primeira coisa que a gente olha, que eu na verdade tenho aprendido e tenho olhado, é avaliar a macroeconomia no geral. E aí logo depois iniciar, né, fazendo uma leitura aqui da microeconomia. Então, eu fiz meu primeiro MM aqui. Primeiro olhar a macroeconomia, as notícias no mundo, o que pode acontecer, o que está acontecendo. Como eu tenho esse dado aqui, eu tenho algumas informações importantes e relevantes. Eu sei aí que a notícia do Biden, né, que está com câncer, a notícia aí do Trump, que ele está falando, o que está acontecendo, já saíram dados lá na zona do euro, então são coisas importantes que vão impactando aí, de certa forma, o dólar, vão impactando o índice, vão impactando o mercado mundial no todo. Então, se a gente está operando índice, dólar, é importante a gente avaliar isso e entender, né, o que está acontecendo. Então, a gente, hoje, por exemplo, olha só, isso aqui é importante, é relevante vocês entenderem também, ó. Trump deve conversar hoje com Putin sobre a Ucrânia, às 14 horas, horário de Brasília. Espero que seja um dia produtivo, que haja um cessar-fogo, que esta guerra tão violenta, uma guerra que nunca deveria ter acontecido, termine. Então o Trump está tentando intermediar isso aí e pode ser que hoje ele tenha uma reunião e se ele falar alguma coisa, ou se essa reunião não for muito legal, isso também pode movimentar o mercado. Mas será às 2 horas, horário que eu, por exemplo, já não estou no mercado mais, então é importante acompanhar aí, beleza? Bom, vamos lá. Vamos pro gráfico. Vamos pro gráfico aqui que já faltam 15 minutos. Vou fazer uma análise aqui básica. Eu gosto de acompanhar também, eu não mostrei para vocês. A gente vai ver muito isso aqui. Eu gosto de acompanhar esse sitezinho aqui, ó, chama Mosca. Ele me dá uma tendência do dólar aqui, baseado em alguns dados, né, como índices mundiais, o DXY, o petróleo, o S&P, e aí os estrangeiros, ele dá uma olhada em fluxo, né, dá uma olhada em fluxo, mais alguns índices. Então isso aqui eu dou uma olhada para poder confluir com a análise que eu faço. Eu não vou analisar eu uso um pouco de análise técnica, né, mas eu não vou usar fluxo, nada disso, não vou acompanhar nada disso. É basicamente a estrutura do preço, a liquidação do que ele tem que fazer, e a estrutura, o contexto e a liquidação de fato do preço ali. Então a gente já entendeu aqui a macro, basicamente a micro, o que está acontecendo aí. Esse aqui é interessante, ó. Essa moeda aqui é a criptomoeda do Brasil. Eu nunca vi essa moeda positiva. Tem um ano aí que eu estou mexendo com isso, nunca vi isso aqui positivo. E esse site também é legal porque ele dá um resumo de tudo isso e também tem as notícias aqui, então eu fico de olho aqui porque aqui sai rapidinho também. Em vez de eu olhar aqui nos dois, eu fico basicamente olhando esse aqui. Bom, vou fechar aqui isso aqui. E aí nós vamos lá agora para o gráfico. Deixa eu puxar para cá. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá para vocês aí. Deixa
aqui. Eu estou testando uma estratégia, então o que acontece? Como eu já falei no vídeo de abertura, não sei se você já viu esse vídeo lá no início, eu estou negativo ainda, né? Nesse tempo todo que eu estou operando aí, não estou positivo não. Então o que acontece? Bruno, você está no simulador? Tô testando uma estratégia e tô gerando caixa. Porque não adianta eu pegar 100 reais, colocar 100 reais aqui e tentar operar, porque eu já fiz isso, não dá certo, não funciona. Ah, eu vou colocar 500 reais, vou operar, eu vou ganhar 100, vai ficar tudo bem. Cara, sabe, tudo que você vê de gestão na internet, 1%, 2%, essa é a realidade. Só que eu vou fazer um desafio aqui, daqui a pouco, para que a gente consiga, que eu consiga, né, construir aí um capital a partir de R$ 1.000. Então, eu não coloquei ainda na corretora. Hoje, como era o primeiro dia, eu tinha me proposto a fazer isso aqui no primeiro dia. Eu vou fazer minha análise basicamente aqui no simulador, vou fazer as minhas entradas assim que o mercado abrir e vou começar aí essa jornada com vocês aqui, basicamente no meu YouTube, ao vivo e a cores, o mercado na tela de fato, explicando um pouco aí para poder de fato aprender mais, né? Então isso aqui, não estou recomendando compra nem venda, nada disso, longe disso. Eu estou só fazendo a minha análise e fazendo meus estudos. Só de explicar, só de falar para vocês aqui, eu já aprendi mais hoje, com certeza, já estou 1% mais inteligente. Então primeiro, estou no gráfico do dólar aqui. Aqui eu tenho o gráfico do índice também. Eu vou fazer a primeira análise do dólar aqui, porque assim que ele abrir, a gente vai esperar ele fazer um primeiro movimento para entender o que a gente vai fazer. Primeira coisa eu tenho que entender aí, né? Já vi a macro, a micro, aí agora eu vou entender a direção do preço, né? Para onde que esse preço ele vai, da onde que ele está vindo, o que pode acontecer. Eu já dei uma olhada, né, naquela estrutura que a gente acabou de falar no Mosca ali, pô. A tendência nesse momento, mercado fechado aqui no Brasil, é de alta. Mas beleza, será mesmo? Avaliar isso dentro da minha estrutura de análise, que agora é estruturar essa análise do preço. Então eu vou no gráfico diário aqui para entender um ponto importante, né? O que aconteceu? Ele já pagou essa liquidação aqui do diário que ele tinha. Então eu vou avaliar aqui 3 pontos importantes. Olha só, esse aqui foi o dia 16, na sexta-feira. O que aconteceu com o mercado? O mercado estava na tendência aqui de alta, quebrou uma estrutura de baixa e começou uma tendência aqui de alta, né? 2 dias aí, 2 dias positivos, 100% positivos. E esse dia aqui ele fez uma correção, ele fez aqui uma retração e, porém, ele não corrigiu. Deixa eu dar uma olhada aqui, ele não corrigiu ainda nos 50%. Ele sim bateu ali pertinho. Bateu sim, corrigiu nos 50% do candle anterior. Então hoje ele tem uma indecisão aí. Hoje ele pode continuar subindo, como também ele pode cair. E é isso, né? Ele pode subir como ele pode cair sempre, todo dia é isso, né? Então, vou fazer uma análise aqui inicial. Esse aqui foi o dia de sexta-feira passada. Então é a partir daqui que a gente começa a nossa análise, a partir daqui a gente entende o que tem a fazer, o que não vai fazer. Então eu vou ver aqui algumas liquidações que o preço ele pode fazer. Então já está marcado ali, já fiz esse trabalho aí há uns dias atrás. Então eu sei que ele tem liquidação aqui, tem bastante liquidação aqui. O que é liquidação? Ele tem lugar para poder pagar, ele tem preço para poder de fato ainda visitar, para poder quitar. Tem ordens aqui ainda para ele poder pagar dos movimentos que ele fez. Então o primeiro movimento, se eu olhar o diário aqui, eu estou vendo que ele está fazendo um movimento, né, de baixa aqui. Ele teve ainda esse candle aqui que de fato mandou nesse movimento todo de baixa. Aqui, ó, ele já inclusive chegou pertinho aqui. Eu posso considerar que ele liquidou. Deixa eu ver isso aqui. Posso considerar aqui, não liquidou ainda, tem coisa para liquidar ali. Poderia considerar, né? Mas eu vou deixar em aberto ainda, porque tem mais coisas para baixo aqui. Então ele não liquidou. Esse movimento inicial, ele pode corrigir. Pode ter um ponto de correção. Ele pode ter um ponto de correção até aqui.
para depois liquidar. Então ele já rompeu aí. Eu tirei esse negócio aqui que eu fiquei pensando assim, não vou entregar as coisas tudo, porque não precisa entregar para as pessoas não verem. Besteira. Vou mostrar tudo aqui. Então ele pode vir até aqui nos 50%, corrigir esse movimento ainda e continuar caindo. Mas ele já rompeu os 100% aqui, então ele pode vir liquidar. A tendência, né, de liquidar isso aqui é muito maior. Então ele veio quebrando a estrutura e tem mais coisas para baixo aqui. Pode ser que esse mercado aí tem força para cair um pouco mais ainda. E a ideia aqui, pessoal, eu pensei muito, né, se eu ia mostrar tudo, se eu não ia mostrar tudo, como que eu ia fazer. Mas eu decidi que vou mostrar, vou colocar as coisas aqui, independente do que você vai fazer com esse dado. Aqui de fato é um momento onde eu estou estudando e estou avaliando aí as minhas análises, né, entendendo se eu estou certo, se eu estou errado. Então a ideia é ajudar, mas também aprender, mais aprender do que ajudar. Então aqui nós temos um mercado aqui nos 60 minutos, que ele veio aqui nesse movimento aqui de queda, né? Nesse movimento ainda lá atrás, ó, tô vendo um movimento de queda aqui, ele fez uma correção, e aqui ele fez uma correção, mas fez fundos e topos descendentes aqui, ele está em queda, né? Tá um mercado aí em queda, não conseguiu reverter aqui ainda essa semana. Então a gente pode entender aqui que pode talvez, será que começa uma reversão aqui? Ainda não. Pode ser que aqui ele reverta alguma coisa, né? Será? Mas beleza, vamos analisar isso agora não. Ele fez um movimento aqui, comprador. Então ele tem ali, ó, batendo juntinho com o pivô. Será que é coincidência isso? Batendo juntinho com o pivô aqui, que é um indicador, tá? Esse aqui é um indicador, que é o pivô do profit mesmo. Então ele tem uma liquidação para bater aqui, desse movimento que jogou ele para cima. E aí ele tem um movimento que quebrou a estrutura dele aqui, do 100%, que é do lado ali. Então eu não vou mexer, vou deixar ali. E aí esse outro movimento que jogou ele para baixo, que ele pode vir buscar para liquidar. Aqui eu estou nos 60 minutos. Ele pode vir liquidar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ele veio aqui, aí aqui ele rompeu 100%. Ele tem mais uma liquidação para fazer ali, que dá basicamente junto ali do movimento. Tem mais uma liquidação aqui para fazer. Eu tenho liquidação aqui de 60 minutos para cumprir. Aqui tem mais um. Deixa eu apagar isso aqui. Tá vendo que é tudo muito pertinho? Não vou nem marcar isso aqui não. E aqui ele fez uma quebra de estrutura no último candle diário aí. Então ele também tem uma liquidação dessa estrutura de preço aqui, que movimentou. O que é um candle, né? Um candle é simplesmente a figura gráfica que a gente entende aqui, mas na minha visão, esse candle aqui ele tá cheio de quê? De dinheiro, tá cheio de preço, né? Então ele teve ali as suas médias, esse candle aqui, por exemplo, ele se movimentou do 5.681 até os 5.688. Então ele tem preço aqui, teve liquidações aqui, teve negociações. Pessoal que comprou aqui embaixo conseguiu vender aqui. Então a gente tem aí uma tendência, né? Ele quebrou uma estrutura desse candle aqui
E ele tem agora, deixou liquidação para pagar aqui, pagar aqui. Aí pode ser que aconteça aqueles movimentos, né? O dólar vem aqui para descer aqui, ou desce aqui para subir, enfim. A gente vai entender isso aqui mais na frente. Então nós vamos para a avaliação de 5 minutos. Nós fizemos um mapa, estamos fazendo um mapeamento aqui para ver o que pode acontecer, o que vai acontecer dentro disso aqui. Então vamos lá. Bom, aqui ele já liquidou esses movimentos aqui. Aqui ele não, olha só, ele tem uma liquidação, ele veio aqui embaixo, basicamente, aqui ele não liquidou ainda, então ele tem aqui, ó, para liquidar, vou colocar isso aqui, pode vir liquidar isso aqui ainda, ele tem dívida aqui, ó, que quebrou, e quebrou a estrutura, ele tem dívida aqui para pagar, ó, tem dívida para pagar aqui, aí aqui uns 5 minutos, uma leitura menor, 100%, rompeu, aí beleza. Ele veio aqui, já pagou, deixou esse último aqui para pagar, tá? Olha só, perto dos 60 minutos, então tá tudo certo. Isso aqui foi alguma notícia, esse horário aqui, certeza, mas deixou dívida aqui, ó. E aqui, da mesma forma, deixou para baixo. Tá muito pertinho dos 60 minutos ali, eu não vou nem marcar agora não. E aí, no último candle de 5 minutos, ele veio daquele candle comprador lá, que nós já vimos. Então ele tem aqui, ó, para liquidar. Bom, para mim, deixa eu inserir um indicador aqui. Não precisa não. Para mim, esse mercado aqui, ele vai subir um pouquinho. Apesar que o nosso indicador aqui inicialmente está falando que ele está vendido, né? Vamos ver, vamos esperar abrir. Dá para interpretar agora não. Deixa eu ver aqui, tô fazendo um teste aqui no Forex. Ó, quase me tirou aqui na posição. Tá 87 positivo aí. Tinha que ficar de olho aqui. Agora, usando a mesma análise, né? Vamos ver aqui onde a gente precisa ficar de olho. Aqui eu já posso subir meu stop no 0 a 0. Ficar com 9 dólares aqui. Isso aqui é teste, tá? Tô avaliando aí, tô entendendo como é que funciona. Quase me tirou aqui, mas eu ainda acho que esse não conseguiu romper essa alta, esse último topo aqui. Aí beleza, não é nosso objetivo de estudo aqui agora, só dei uma olhada. Fizemos um mapeamento aqui agora do dólar. Esse é o mapeamento para hoje, vamos esperar o mercado abrir para entender para onde que ele vai, o que vai acontecer e o que vai de fato girar. Essa linha aqui é uma linha que daqui a pouco eu vou ajustar ela, assim que o mercado abrir, isso aqui eu marco a abertura. Fazer uma análise muito rápida aqui do índice. Opa, aí, voltou. Uma análise muito rápida aqui do índice. Aqui o do índice eu faço mais de boa, porque não é eu opero mais o dólar, sabe? O índice eu vejo talvez uma oportunidade ou outra. Aí que ele tem essa liquidação que ele não pegou ainda. Mas vamos mapear aqui também, né? Que aí a gente aprende. Quanto mais faz, melhor fica, né? Então, o objetivo aqui é aprender
Então o índice aí no último dia, ele tá numa alta constante, a gente tem visto aí o índice ele numa alta, olha só, ele tá num padrão de alta aí, um canal realmente interessante de alta. Aqui para 60 minutos aqui, esse fractal, ele ainda tá no movimento de alta, é interessante. Vou ajustar isso aqui. Pronto, ajustei o topo. Ajustei aqui, aí. Então ele tá ainda num movimento aí de alta. Esse movimento que jogou ele para cima aqui, ele ainda tem liquidação, não, já foi liquidado. Deixa eu ver aqui esse outro. Também já foi liquidado. Tem liquidação ali para fazer, mas aqui eu não vou nem marcar não. E aí teve esse movimento aqui no dia 16, sexta-feira, que jogou ele para baixo. Aí tem uma liquidaçãozinha aqui para vir fazer. Mas ele também tem esse candle aqui que rompeu. Ó, o mercado vai abrir agora, 1 minuto, que é aqui. O mercado vai abrir aí. Vamos esperar. Eu nem fiz cálculo de preço justo não, mas dá para fazer análise. Tirar isso aqui. Tô aí para os 5 minutos. O mercado tá querendo abrir aí no 140, no 0,10. Bem aqui, ó. O mercado tá querendo abrir no 50% de sexta-feira. Vamos ver. Ó, abriu aqui, ó. Já abriu aqui o índice. Abriu com um gap gigantesco. Acima dos 50%. Se ele ficar para cima aqui da linha rosa aí, é compra. Se ele ficar para baixo, são opções de venda. Mas por enquanto nada definido ainda, lógico, né? Nós não vemos nada ainda. Vou botar minha senha aqui. Ah, mas você tá no simulador. Bora pra vida real. Vamos, daqui a pouco. Ó, nós vimos o seguinte. Olha que interessante. O indicador aqui tá dizendo que esse mercado ainda tá vendido. E se nós formos lá no Mosca lá, né, que é o daqueles padrõezinhos lá de análise, o mercado abriu agora, ele vai falar o seguinte, vamos ver. Baseado no DX, baseado aqui em várias leituras que ele faz, fala, pô, o mercado tá comprado, mas olha só o que tá acontecendo. Aí, o que eu fazia, né? Eu vinha aqui e tomava minha decisão. Pô, abriu, vendendo, compra, vende. Sem saber o que aconteceu, o mercado já abriu pagando aqui, ó, pagou as liquidações, viu que a gente marcou, ele veio aqui, pagou as liquidações, e aí ele tá para baixo, certo? Ele pode fazer aquele movimento, ele vem para baixo, para depois ele subir ali, né? Então, vamos esperar o primeiro movimento dele aí, esperar mais 2 minutos, para de fato analisar o que pode acontecer dentro dessa brincadeira aqui. Vamos ver aí, vamos esperar. O que eu tenho mais aprendido é isso, né? Mercado é paciência, paciência. Então olha só, o mercado ele abriu para baixo da mínima da semana passada. Vê liquidar isso aqui, tem muita coisa para liquidar lá embaixo, ó. Não sei. Talvez ele liquidou isso aqui agora para ele dar pra ele subir tá embaixo aqui. Vamos ver o que ele vai querer fazer. Se ele não subir, ele pode cair, né? Ó, ele querendo vir aqui pra cima.
Para cima da abertura é compra. Vamos ver. Porém, nosso indicador ainda está vendido. Isso aqui é o MACD, com a configuração aqui de alguns períodos. Depois eu posso passar para vocês aí. Vamos ver. Esperar. Olha só isso aqui. Liquidou, tirou um monte de coisa que tinha que pagar aqui. VWAP tá abrindo aqui embaixo. Tá ficando então acima da VWAP, acima da abertura. Agora ele tem muita coisa para pagar aqui. Tem muito para andar, hein? Se ele quiser andar aqui, tem muita coisa para andar. Olha que loucura. Eles são mercados divergentes, né? O índice e o dólar aqui, o dólar geralmente quando ele sobe, o índice está caindo. Quando o índice cai, o dólar está subindo. Mas o que está acontecendo aqui? Tá andando os dois iguais, né? Os dois estão positivos aí, tem alguém mentindo. E a gente não sabe ainda quem está. 28 segundos para fechar o primeiro candle, para a gente poder pensar em tomar uma decisão aqui de alguma forma. De fazer alguma coisa. Se eu for pensar numa venda, eu venderia aqui nesse candle, mas eu vou esperar. Eu não tô achando que esse negócio aqui vai vir muito mais para baixo, não. Agora, né? O mercado aqui ainda nessa análise ainda continua ainda comprador. Aqui imagina que aqui é uma análise da macroeconomia, né? Pô, tá muito pouco aqui de vendedor, tá muito mais indeciso, né? Tá bem meio a meio aqui. Ele pode ficar lateral aqui agora, né? Até o movimento se consolidar. Vamos ver. Aonde seria a minha venda aqui? Nesse momento, a minha decisão, a minha venda seria aqui, né? No 6, no 5, 678. Porém, ele ficou para baixo, para cima. Então aqui eu não vou tomar nenhuma decisão. Porque ele ficou aqui para cima, então não está me caracterizando uma venda. No índice aqui, está me caracterizando uma compra. Poderia comprar aqui, mas o indicador está jogando lá para baixo. Então, vou esperar. Eu tô achando que os dois vão dar uma subidinha junto. Esperar aí mais 5 minutinhos aí. Se o dólar vai querer ir para baixo ou ficar para cima. Vamos ver. O que pode acontecer? Nesse primeiro momento de mercado eu percebo que os indicadores eles ainda ficam meio bobos, sabe? Ele não tem certeza do que ele quer, não. Ele ainda fica meio perdido aí. Aqui eu tenho uma média de 108, tá muito afastado da média, né? Tá bem afastado aqui o preço. Mas eu tinha uma coisa, eu fazia uma análise assim, nossa, tá muito afastado aqui da média, eu vou comprar que ele vai vir na média. Aí eu comprava, o que acontecia? A média descia e o mercado ele ia subindo aqui, mas pouquinho, só que ele me tirava nos stop porque ele demorava a subir e a média vinha, né? No final do dia a média tava lá encostada no preço. Não foi o preço que foi na média, foi a média que veio no preço. Então eu me lascava de todo jeito, né? Ai, ai. Aí, vamos lá, bora esperar aqui. Vamos ver se ele ficar pra cima aqui desse canal aqui, dessas bandas, eu posso pensar numa compra aqui também. É aquele que eu falei, tá vendo lá? Poderia vender aqui, aquele negócio todo. Se fosse há um ano atrás, ou até mesmo antes de estar aqui com vocês, eu teria vendido.
aquele que eu falei, né, do mercado ser ao contrário, olha só. Foi o primeiro candle vendedor, primeiro candle comprador. Agora o segundo tá comprador pro dólar, tá vendedor pro índice. Isso aqui já é interessante. Começou realmente a ter a divergência que ele geralmente tem. Então aqui eu tô traçando aqui a marcação. Deixa eu refazer ela aqui mais apurada. Que em 1 minuto o candle vai fechar. Bruno, você está acompanhando o candle? Opa, acompanhando o candle por quê? Porque o candle é o preço. Então eu estou vendo aqui o movimento do preço. Nesse cenário aqui, já está um cenário positivo para eu comprar. Fazer uma primeira compra. Então eu vou esperar o movimento acontecer aqui, fechar esse candle, para realmente definir se isso aqui vai ser uma compra ou se ele está zoando aqui o nosso plantão. Ele já começou a andar tudo igual de novo. Vamos ver. Olha só. Quem tivesse vendido já tinha se lascado, né? Tentei liquidação pagar aqui, ele tem a tendência, né? Se ele ficar para cá agora, ele vir buscar isso aqui. Só que a nossa compra agora, para o stop ficar interessante, é uma compra aqui no 5683. Lembrando mais uma vez, nesse aqui ninguém recomenda nada. Estou no simulador, inclusive. Então, faça a sua análise aí. Eu tenho uma análise que dá para comprar aqui, já, quando ele já rompe isso aqui. Porém, eu vou colocar minha compra aqui, que é o ideal para mim. E se eu compro aqui, eu vou ficar quantos pontos? Se eu compro aqui, para eu sair lá são 7 pontos. Se eu compro aqui, aonde eu estou querendo comprar, eu tenho 11 pontos. Então, ele pode ir lá, aí ir sem mim, enfim. Eu já comprei demais aqui antecipado e acontece que ele vai e depois ele volta, me tira, então melhor esperar. Vamos esperar, né? Esperar. Posicionar a compra aqui. No índice aqui também seria, tá vendo que aqui, ó, ele deu uma compra na análise de preço, na estrutura do preço, ele, deixa eu ver se pegaria essa compra mesmo aqui, seria aqui e aqui em cima. Ele pegaria a compra e já estaria pagando aqui 150 pontos, ele pagaria aqui até o 100%. Porém, não quis comprar porque eu não achei que estava movimentando certo aqui. Você vê, tá andando os dois juntos e aí na estrutura a gente poderia ter compro aqui que ele caminharia bem. Vamos aguardar aqui. O ponto todo aqui é que quando você é iniciante, você não espera, né? Quando você é iniciante, você vai, fica louco e, pô, toma decisão. É isso que acontece. Fiz demais isso. E ainda eu faço, né? Tomo a decisão. E o legal de estar ao vivo aqui é que eu tô fazendo aqui pensando aqui, pô, como eu faço? Se fosse antes, eu tava comprado aqui já. Já tinha compro. Não tô comprando aqui porque vou respeitar a análise. Se não me pegar, beleza. Aqui poderia ter sido uma compra, não quis fazer, mas essa compra também daria certo. Agora uma próxima compra seria na quebra dessa estrutura aqui. Já quebrou a estrutura, se ele manter aqui para cima, eu posso pensar em comprar também. Mas na minha regra aqui que eu estabeleci, eu só vou comprar nos 50% desse movimento. Então eu poderia comprar onde? Aqui. Nessa linha amarela. Poderia comprar aqui. E olha só lá o dólar partindo. Beleza. Tem liquidações lá pra cima. Se eu pensar
no que ele pode acontecer, no que pode acontecer aqui, ó. Eu poderia comprar aqui ainda. Por quê? Ele tem liquidações lá para cima, ele tá tentando aqui romper esse topo aqui que ele fez, mas ele tem muita coisa para buscar aqui para cima. E ele realmente está no movimento, ó. A compra era linda, né? Tinha acontecido, já veio aqui no 150%. Aí vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Opa. Vou deixar essa ordem aí pendente. E em 1 minuto ele vai fechar essa estrutura. E aí eu posso pensar numa compra aqui, ó. Também. Que aí ele pode buscar lá em cima. Vamos ver. O melhor era comprar aqui. Se ele vier fazer um pullback aqui, é lindo. Você vê a ansiedade, né? Às vezes a gente tá ansioso aqui, compra aqui e vai embora. Olha lá, o dólar já tinha pago. Tanta compra aqui. Vai pagar aqui, que é maior o range. Quando tá compra aqui, já tinha pago essa liquidação. O índice, né? Porém, olha só, o indicador ainda tá vendido. Volume vendedor. Aí você faz o quê? O dólar tá começando a querer virar. Por isso que não dá pra viver só de indicador nessa vida, né? Bom, aqui, o que aconteceu aqui, ó? Ele veio aqui pra cima. Aqui no 50% eu poderia posicionar uma compra. Só que olha só, o que está acontecendo? Ele veio para cá. Se ele rejeitar aqui, esse fundinho, eu posso pensar agora, está fazendo um pullback, para continuar subindo. Se ele me pegar aqui, é maravilhoso. Olha isso. Ele já fez um fundo. Se ele rejeitar aqui, eu vou pôr uma compra aqui. Se ele rejeitar, ele me pega e me leva aqui. Agora, se ele vier aqui, ele vai me pegar aqui primeiro e eu tiro essa compra aqui. Ó, pegou, ele rejeitou o fundinho aqui. Então, já vou tirar essa ordem aqui. Me pegou aí. O alvo aqui, ó, 7 pontos. Vou colocar aqui, vou arrastar até a média para pegar 8 pontinhos. E vou deixar aqui abaixo dessa estrutura de 50% aqui, 6 pontos de stop. Para ele subir. Vamos ver. Agora já tomei a decisão, já entrei na análise. Minha decisão ela só muda se esse preço ele fechar esse candle agora abaixo desse 50%. Aí eu já inclusive stopo. O meu stop ele poderia vir para cá, ó. Poderia ser um stop de 2 pontos. Porém eu vou deixar aqui por proteção. Nós estamos pegando aí 4 pontos já. E ele tem muita liquidação. Veio liquidar aqui, vai liquidar aqui, tem liquidação aqui. E esse preço pode vir até aqui ainda. Então, eu marquei esse aqui já. Marquei. Então ele pode liquidar esse primeiro movimento aqui em cima. E continuar aqui até esse pivô, que é um ponto importante. Então eu deixo essas linhas para entender que esses pontos importantes. Olha o índice, que loucura. O índice subiu tudo, tá descendo tudo. E aí você fala, o que que eu faço? Para onde que eu vou? O índice é essa maluquice aí. Vai, volta, ó, já rompeu 50% aqui, ele vai continuar, não vai? E aí você faz o que, né? Fica aí nas violinadas, toma porrada. O índice é essa loucura. Vamos esperar, vamos ver o movimento aqui que vai acontecer. O dólar veio aqui em cima, rejeitou 100% desse movimento aqui, mas ainda está em movimento de alta. Você vê, o profit é muito bom, né? Olha só o delay que ele fica dando aqui. Tá dando um delay. O preço está no 5.2 e a vela tá aqui. Vamos deixar ele movimentar. 1 minuto e meio para fechar. O que é interessante é que você abre a ordem, você dá uma ansiedade, você fica ansioso, né? Vamos ver, tá descendo aqui, ó. Você não sabe ainda o que vai acontecer.
Esperar esse próximo movimento aí. Ainda não faço nada, só vou fechar minha operação se ele fechar para baixo aqui desses 50%. Que é esse movimento anterior aqui. Então, eu espero. Ele pode vir aqui embaixo, voltar e fechar aqui em cima, sacou? Como ele fez aqui. Vem aqui, vai fechar aqui, ou vai subir mais, vai dar um tiro agora nos últimos 50 segundos. Costuma acontecer demais isso. Então vamos esperar. R$45. Se eu fosse uma banca de R$1.000, a gente tá fazendo aí, pô, mais de 5%, né, dessa banca. Então já é interessante. 8 pontos. É bem legal. Ele tá rompendo a estrutura. O que aconteceu aqui? Ele veio, rompeu a primeira estrutura, a gente não comprou porque não veio nos 50%. Aí ele veio e rompeu a estrutura desse segundo candle. Na hora que ele rompeu, o que aconteceu? Ele veio nos 50%. E aí, ele passou. Eu falei, vou esperar. Se ele me pegar aqui é muito melhor. Mas ele não pegou. Então ele veio, rejeitou esse fundo desse candle aqui e me pegou aqui, no meio do caminho. Como ele me pegou aqui, olha só, o meu stop fica baratinho. Meu stop seria aqui, ó, dois pontinhos para pegar 8. Então, eu tô no trade aí, ó, quase 3-1, né? Meu risco menor, um risco pequeno, pro tamanho da minha alavancagem aqui que eu tô. E aí, o que eu tenho que observar agora? Pô, fechou, positivaço, foi muito bom, e vai me pegar já, vai me tirar aí. Não tem notícia agora, tem 20 minutos ainda aí pro próximo movimento. Pra notícia, né, pro FONC e tudo. E aí, eu tenho que ficar esperto aqui, se ele vier nesse 50% aqui. Porque aqui eu sairia do movimento. Porém, o que vai acontecer agora? Tende a me pegar aqui. Tá aí com 7 pontos, 6,5. Eu poderia colocar a minha ordem pra cá agora. E deixar o preço andar e pegar aí 10 pontos, né, 15 pontos. Mas ele vai lá. Ele vai movimentar, isso é interessante. Vamos ver, deixa ele andar aí. Pô, Bruno, mas você já poderia botar no 0 a 0, poderia proteger, pode fazer um monte de coisa. Eu tô preferindo esperar aqui. Vamos ver se ele quer me pegar aí, se vai me tirar com 8 pontos, se não vai me tirar. Se vai ser um trade aí vencedor. E olha o índice. Falei que tinha alguém mentindo, né? Na teoria foi o índice. Porque o índice está descendo, devolvendo todo o movimento que ele começou ali. Então, olha só, olha o dólar. Tava com 7 pontos, já voltou 4 pontos aí para baixo. Pô, poderia proteger no 0 a 0 aqui? Putz, poderia. Não é um movimento que eu faço sempre. Mas pelo menos com um pontinho aqui, meio ponto, para poder pagar a corretagem. Mas ele pode vir aqui, ó, me tirar e subir. Entende? Então isso que é o negócio, ficar protegendo, ficar movimentando o stop. É bom que a gente está movimentando o stop para cima aqui, né? Vamos deixar aí. Se ele me tirar com um ponto aí, beleza. Vida que segue. Mas nós estamos positivo aí. E eu acredito, né, pela força que ele tá, pelo movimento que ele tá fazendo aqui, que ele vai me pegar no meio do caminho aqui. Ele acabou de liquidar o primeiro movimento de alta do dia, que jogou ele para cima, que é esse movimento aqui, ele já liquidou. Posso até tirar ele daqui. E aí eu tô aqui esperando, ele tem que liquidar esse movimento aqui, que é aqui. E depois tem esse movimento já para ele liquidar, que é aqui. Então ele vem quebrando as estruturas, por isso que eu tô confiante. Aí vai me pegar agora, pegou. Deu bom. Operaçãozinha aí de R$80. Né? O Profit faz um movimento aqui, então eu tenho 8 pontos aí. Operaçãozinha positiva. Saímos positivos aí. Seria o final do dia já, né? Mal 22. Já deu bem, deu bom. Estrutura analisada. Pegamos 8 pontos. E aí, uma coisa que a gente, como iniciante, não observa, né, e não entende, é que 8 pontos é muito bom. Porque eu fiz uma única operação. Dentro da minha gestão, é ótimo. Eu fiz uma única operação. E aí a gente quer tentar fazer um monte de coisa, fazer um monte de operações. Deixa eu abrir aqui de novo. Viu que isso aqui é legal? Eu não tomei a decisão de vender porque
que eu não vendi? Pô, eu tava falando que tava pra cima aqui, DX, as coisas todas aqui, falando que a confluência das informações era que o dólar era pra cima. E aí eu ia vender? Será? Né? Então ele fez um movimento, liquidou algumas coisas e subiu. E aí no meu gerenciamento aqui, ó, o que eu tenho colocado, né? Isso aqui eu preparei pra gente começar junto aqui, que é o seguinte: eu fiz quantas operações? Uma operação, operações positivas, uma operação, opa, deixa eu voltar aqui, uma operação positiva, negativa, zero, e eu tive um resultado financeiro aí de 80, opa, R$ 80. Então, meu caixa que era de R$ 1.000, eu tô com 1.080. Então eu vou fazer isso aqui na vida real, tá? Eu tô ajustando aqui para poder colocar esse caixa. Uma coisa, pessoal, que é muito interessante, né? Isso aqui são as regras do meu projeto. Então, um contrato, né? A gente quer operar, a gente bota R$ 1.000 lá, quer operar com 3 contratos, com 5 contratos, com 10 contratos, e tá tudo errado. Então, o que eu mais tenho observado as pessoas é falar sobre a gestão, né? Sobre a gestão. Eu tenho um método que funciona. Você acabou de ver aqui que o método funciona. Olha só, o método, ele funciona. Então, o que eu preciso agora é ter essa consistência de gerir o meu resultado, gerir o meu capital. Pô, R$ 1.000, fiz aqui 80 reais. Que investimento que faz isso? Só que quando você está iniciando, você não tem essa cabeça. Eu não tinha essa cabeça. Eu não tenho ainda, eu estou construindo. Eu estou gostando demais de fazer isso aqui, por mais que seja o primeiro dia. Por quê? Eu estou voltando a fazer o que eu já comecei. E esse diário de trade aqui, ele é para realmente me ajudar. Se ele te ajudar, ótimo. Mas estou pensando aqui em me ajudar, porque esse negócio ele vai dar certo. Tem um ano que eu estou estudando, tem um ano que eu estou tomando porrada. Eu estou negativo já uma boa grana para trás. Mas eu vejo muitas perspectivas, um porquê de estar aqui nesse mercado. Porque é só eu, a minha cabeça, a minha análise, 25 minutos, eu fiz R$ 80. Se você pegar o seu carro aí, colocar ele para jogo e trabalhar na Uber, você não faz esse dinheiro aqui em uma hora. Vai demorar umas 3, 4 horas para poder fazer isso. Então, é um negócio que eu estou aqui fazendo, entendendo e analisando junto com vocês, e eu vou continuar fazendo isso porque realmente faz muito sentido. E a minha análise aqui, ó, a minha gestão inquebrável que eu criei é o que? O meu alvo ali seria 10 a 14 pontos. Eu vou mostrar que o dólar já andou um pouquinho mais, nem olhei, mas eu acho que ele vai liquidar aquilo lá. O stop, né, ali seria 2 stops de R$ 100. Pô, mas R$ 100 é 10% do capital de 1.000. Pois é, mas com pouco capital, não adianta você querer fazer 1%. 1% é 1, 2 pontos. Você vai, não dá, aquele movimento de 1, 2 pontos ali já tinha me tirado. Então, não dá para deixar um stop muito pequeno. Então, eu coloquei um stop ali de 7,5 pontos para seguir isso aqui. Mas você viu que entrando no lugar certo, o stop fica de 2 pontos, 3 pontos. Então, dá para poder deixar stops mais curtos ali, se protegendo. O risco total permitido aqui seria de R$ 400, total do capital, né? Aí senão eu vou quebrar essa banca também. E olha só, eu só posso ter 4 dias ruins, só que hoje eu já saí com 80 positivo. Então, eu já estou aumentando meus dias que podem ser negativos ou não, né? Porque aí tem corretagem, enfim, quanto menos eu fizer a entrada, melhor. E isso aqui é muito legal, ó. Máximo de operações por dia, cadê? Risco total permitido. Eu não coloquei aqui, mas é para fazer no máximo aqui, ó, tá aqui, ó. Máximo de 2 operações por dia. Então, eu já fiz uma operação. O mercado me tirou aqui, né? Me deu meu gain aqui. E ele voltou. Aqui eu poderia pensar numa outra operação. Mas, olha só, para quê? Poderia pensar numa outra operação aqui. Eu já com R$ 1.000, 9,28. Eu vou fazer outra operação para quê? Pode ser que ele acaba de fazer um primeiro topo do dia aqui. E aí se ele fez o topo do dia aqui, ele vai corrigir no 50%. Que pode ser aqui. Então, eu acredito que ele vem aqui ainda, tá? Ele vai vir aqui, ó. A tendência dele vir aqui é muito grande. Aí eu vou falar assim: não faça isso
Mas é o que eu faria antigamente. É o que eu faria, talvez. Ele tende a vir aqui. Mas já deu meu dia. Se eu fosse fazer uma outra compra, já passou, inclusive, aqui. Ela passou agora. A gente tá olhando em a Viva, ela já passou. Seria aqui, né? Ele rejeitou aqui de novo o fundo para ele poder pagar aqui. Olha só onde está dando a liquidação. Ele está quebrando as estruturas aqui e está indo embora. Ele veio fazer um pullback e está voltando. Está subindo, olha lá. Vamos ver se ele vai cumprir isso aqui. Vamos esperar aí um minutinho. Ver se ele cumpre aí nesses últimos minutos. Nesse último minuto aí. Deixa eu deixar só a tela aqui. Dá uma olhada aí. E olha só, ele tá caminhando para ir lá, né? Tá caminhando para ir lá. Olha aí. Vamos ver a minha operação ali no Shao. Ó, me tirou. Não me tirou aqui no 100%. Como eu não tava olhando, né? Eu não zerei a operação, mas me deu mais de $100 aqui. Porém, o que aconteceu? Eu coloquei no... Deixa eu ver. Ordens. Histórico. Cadê? Me tirou positivo, né? Que a gente movimentou ela ali. Não vou... Cadê o negócio? Eu queria ver ela aqui agora. Nove nove. É hoje? Não. Olha só os testes. Estou testando aqui. Ela me tirou da posição lá no 0 a 0. Tá tudo certo. É isso aí. A análise foi certa. Ele veio aqui e voltou. Então eu teria que ficar de olho aqui. Na hora que ele chegasse aqui, eu tinha que sair da posição, porque aí ele quebrou a estrutura. Aqui ele está quebrando a estrutura para poder continuar descendo, mas aqui é uma outra análise do Forex. Depois a gente pode falar disso. Vamos ver aqui o dólar. E o dólar continuou. Se fosse pensar numa venda no índice, agora que é o que está fazendo sentido, que ele começou a se movimentar correto, né? O índice veio aqui e jogou o preço para baixo. A venda teria acontecido aqui nesse candle, né, das 9h25, e ó, ele está pagando aí já novamente o primeiro movimento. Porém, ele está comprado ainda aí porque está para cima da abertura. Então, é um movimento arriscado de se fazer. E o dólar vai lá. O 5.706, 5.705 é o preço aí que ele tende a ir corrigir, que ele ainda está numa tendência de baixa. Já são 9h32, se eu colocar aqui 60 minutos no dólar, o que aconteceu aqui nos 60 minutos? Tá chegando lá, ó, passou agora um pivôzinho. A ideia é que ele chegue aqui, tende a chegar lá. E aí esse candle aqui vai ser um movimento de força para jogar ele para cima. É isso. Se eu fizer uma análise um pouco mais macro aqui, daqui até esse fundo, ele está na decisão aí agora. Se ele romper o 704, aí ele vai pegar o 706 e talvez buscar lá no 34. Aí é só talvez. Uma coisa que é muito legal e eu ficava puto da vida no início é assim: ah, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, ele vai pra cá, ele vai bater aqui e tal. Eu sabia marcar tudo, eu sei marcar aqui onde vocês viram aqui. Nós marcamos aqui, o dólar abriu, veio, bateu, o pau pegou.
liquidou, continuou, pegou o primeiro, liquidou, acabou de liquidar esse próximo aqui. Se eu continuasse marcando, ele teria ponto para ele pegar até infinito aí. Mas eu não marquei nada para cima, eu marquei muito mais para baixo, vocês viram no início. E aí começou o mercado. Pô, para onde que vai? O que eu faço? Eu não sabia. Porém, agora eu consegui uma técnica de fato que eu sei para onde que vai. Mas isso aqui não é o que faz dar certo. O que faz dar certo é a gestão de risco, que é o que vocês viram aí. Que agora fiz R$ 1.000 de banca, só isso de caixa, isso aqui é um negócio, então, protege o capital, pronto, tá protegido. 8% aí do meu resultado no dia. O que te dá 8% no dia? Tá ótimo. Então é isso. Vamos ficando por aqui hoje. 9h34 aí, nós temos aí quase 1 hora de live. Esse preço ele vai bater aqui ainda, eu acredito nisso. Pode voltar, fazer um pullback aqui, enfim. Mas a tendência é que ele bata ali, pelo movimento que ele está fazendo. E aí ele pode respeitar, ele respeita muito aqui os 50% e vai voltar. Então a gente tem aí um movimento legal. A gente pode falar disso aí nos próximos dias. E se você gostou, se fez sentido para você, não deixa de deixar o like, de seguir esse canal, de compartilhar talvez com outro amigo que você tenha, que está sofrendo também, como eu já sofri demais, como eu tenho sofrido, e agora eu estou aprendendo, né? Graças a Deus eu tenho aprendido a fazer essa gestão, fazer essas análises. O que eu vou fazer agora? Vou continuar estudando. O mercado já me deu o que eu queria aqui no dólar. O que eu tenho feito nesses dias, né? Eu simplesmente venho aqui, ó. Mas vai bater aqui, eu vou fazer uma nova entrada. Eu tenho feito só isso aqui, ó. Tchau. Fechei. Agora eu vou estudar, vou fazer mais análises, eu vou entender o que está acontecendo. E estar operando no simulador, eu não gostava. Então, por não gostar do simulador, eu deixei de ganhar dinheiro de fato, porque eu acabei perdendo mais do que eu devia. Porque eu não gosto de simulador. Simulador, você está operando aqui, você toma decisão e vai, e você não tem aquela emoção de notar o meu dinheiro ali realmente. Porém, eu tenho feito já 3 meses no simulador, porque eu tenho visto que é necessário. Se você não tem grana, se você não consegue colocar ali um capital legal, não adianta você colocar R$ 300. Já aconteceu comigo, perdi hoje R$ 1.000. Aí amanhã eu falo, não, agora eu vou botar mais 300 que eu vou recuperar. Isso é decisão emocional 100%. Então, eu já sei ganhar. Agora o que eu preciso aprender é a perder. Eu falei isso para minha esposa, eu tô fazendo agora terapia, e foi a terapia inclusive que me fez vir fazer esses vídeos aqui, porque as pessoas mostram o sucesso, mostram o resultado, né? Tá dando tudo certo, mas eu quero mostrar para você também que dá para ter resultado de forma simples. Eu já sei ganhar. Talvez você também tenha esse método. Você já sabe ganhar, mas a gente não sabe perder. Eu ainda tenho dificuldade de perder em tudo. Por isso que o nome desse canal é Trader Atleta, porque eu estou levando isso de fato, não só como negócio, mas como um canal onde nós vamos falar de performance, porque trade é performance. Se você não tiver performance emocional, espiritual, se você não tiver técnica, você não vai dar certo. Mas